Ah, tá bom. Olá, boa noite, boa tarde, bom dia para quem estiver vendo a live gravada. Estamos aqui hoje estou eu e a Cristina. Vou deixar ela no mudo, mas a gente vai começar essa aula aberta da palestra 162 do Pathwork, que fala sobre encontrar uma guiança dentro de si. Muitas pessoas no caminho de autoconhecimento começam até por alguma crise, por alguma dificuldade, mas com o tempo vão descobrindo que é possível começar a ouvir uma voz mais interna, que estimula muito essa busca para deixar de precisar de buscar referências fora, para começar a buscar referências dentro de si. Não é fácil, não é do dia para a noite, mas é possível. E nessa palestra do Pastor, o guia vai trazer um passo a passo bem estruturado, como tem em muitas palestras, a respeito dessa busca da guiança interior. Então, se esse tema te interessa, vamos lá para a aula. Antes disso, assina aqui o canal. Também no meu canal tem uma playlist só dessas aulas do Pastor, então dê uma procurada ali, que você vai ter bastante conteúdo para entrar em contato com esse conteúdo. Então, deixa eu compartilhar a tela. Vou colocar aqui. Muito bem. Então, Cristina, dá só um alô para mim. Não precisa nem abrir a câmera, mas dá só um alô se você está vendo a minha tela, por favor. Ativa o seu som. Você precisa ativar o som para clicar no microfonezinho para ativar o som. Ah, ok. Aí. Tá vendo? Sim. Tá Estou ótimo. te vendo, estou te ouvindo. Você está vendo também uma tela com uma moça assim, como conversar com seu mestre interior? Sim. Tá bom. Então eu vou ativar o mudo seu só por causa de algum ruído, mas se você quiser falar, só falar e a gente vai fazer esse jogral aqui, tá bom? Ah, ok. Bom, então, só para me apresentar, eu sou Heitor Fagundes, sou psicoterapeuta, facilitador Pathwork. Essa metodologia é uma metodologia que fez muito parte da minha transformação pessoal, que começou há mais ou menos 10 anos atrás. E esta palestra, especificamente, é uma palestra que me marcou muito, porque começou a deixar tangível uma outra voz, que não é só a voz que a gente tem na cabeça, né, onde ficam os pensamentos. Uma voz que vem mais profunda. Então, é muito gostoso poder compartilhar isso com vocês nessa horinha aqui que a gente vai passar aqui. Só para explicar, para às vezes as pessoas pegam esse vídeo e nunca ouviram falar do Pathwork. O Pathwork é um caminho de autoconhecimento de origem espiritual que fala dos temas da vida humana. Então, o que é origem espiritual? Essas palestras foram canalizadas por uma médium chamada Eva Pierracos na década de 70 e 80. Então, um ser espiritual de muita pureza transmitiu essas palestras através dessa médium. Todo o conteúdo do Pathwork é organizado pela Pathwork Foundation Estados Unidos, que tem o copyright, e autoriza o Pathwork Brasil a utilizar esse material dentro de normas pré-estabelecidas. Normas que falam, inclusive, de como poder ser um facilitador e um helper de Pathwork para poder transmitir esse conhecimento. Essa formação demora no mínimo 6 anos aí para você finalizar a primeira etapa de facilitador, para que você não só compreenda e estude, mas principalmente vivencie o seu processo de transformação pessoal, utilizando essas palestras para poder depois transmitir para alguém. E uma coisa que eu sempre gosto de ressaltar é que o Pathwork, esse caminho de autoconhecimento, tem 5 ferramentas. Durante todo esse processo, todos os anos e décadas que você passar estudando esse caminho, você vai usar a prece, a meditação, a leitura das palestras, o grupo de estudos para aprofundar esse conhecimento e um exercício chamado revisão diária, para que você também encare a si mesmo um pouquinho todo dia. Tudo bem? Essa é só uma base do que é o Pathwork. E para começar, então, vamos começar com uma prece e uma meditação. Então, eu vou convidar você a primeiro se colocar num lugar tranquilo,
aonde, se você não está num lugar tranquilo ainda, minha sugestão, pare esse vídeo e depois volte quando você estiver num lugar tranquilo. Por quê? Porque às vezes a pessoa gosta de ouvir no carro, fazendo alguma outra coisa, já ajuda. Mas se você separa um tempo para cuidar de você, para estar em contato com esse conteúdo, o impacto desse conteúdo e o reflexo positivo dele é muito maior. Então, essa é a minha recomendação. Eu e a Cristina, que já estamos aqui, sei que ela já está ali num lugar também bem tranquilo e adequado, vou convidar, então, você a fechar um pouco os olhos, inspirar e expirar tranquilamente. Perceber se existe alguma ansiedade, alguma agitação interna. E vá se dando o tempo necessário para chegar ao momento presente, desligar-se dos assuntos do dia a dia, inspirar, expirar, desacelerando. Perceba que às vezes é um desafio desacelerar. Mas é um movimento importante, inclusive para o contato com a sua guiança interior. A guiança interior não tem pressa. Ela não está correndo em nenhuma direção, porque ela sabe o que precisa ser feito e ela está disponível para quando você quiser conversar com ela e ouvi-la. Mas ela não tem pressa. Ela aguarda que você silencie um pouco e queira estar em contato com ela, com esta voz mais interna. E aí, para preparar o seu campo interno e externo do ambiente onde você está, eu ficarei um minuto em silêncio, no qual eu te convido a fazer uma prece que faça sentido para você. A prece que te ajude a estar em contato com seu anjo da guarda e com o Deus que você é, lá dentro de você. E vá deixando que essa frase do guia penetre os seus ouvidos e todos os seus corpos.
Saudações, queridos amigos aqui reunidos e que são muito abençoados. É pelos seus esforços interiores feitos para chegar à percepção do seu verdadeiro ser que estão no estado de espírito próprio para o recebimento de orientação e verdade. Quanto mais esta percepção for ativada, mais bênçãos são geradas a partir do seu interior. Inspira, perceba o efeito dessa frase em você. E lentamente pode abrir os olhos. Muito bem. Cristina, você está se sentindo bem? Ficou bem com a meditação? Só ativa o som aí que você está no mundo. Bom, não sei o que aconteceu com a Cristina. Sim, Vamos eu estou me sentindo bem, obrigada. Ai, que bom. Muito bom. Então, vamos lá. Então, vamos começar com essa sensação que traz, muitas vezes, a pessoa para um processo de autoconhecimento, né, que tem a ver com essa busca da guiança interior, que é quando nós nos sentimos perdidos. Cristina, você pode ler? Você está conseguindo ver aí? É possível para você ler? Sim. É para mim ler tudinho? Lê tudo, e aí depois a gente vai conversar um pouquinho. Tá bom. Quando nos sentimos perdidos, o ser humano que está apartado da sua realidade interior está realmente perdido. Todos os esforços neste caminho visam restabelecer essa ligação para obter orientação interior, para a manifestação da realidade interior. Jesus Cristo afirmou que o reino dos céus está dentro do homem. Reino simboliza o poder absoluto e a riqueza que aqueles que já despertaram espiritualmente constatam ser a realidade. O caminho para a realidade interior e a orientação interior é trabalhoso, mas é trabalhoso basicamente porque vocês imaginam que a verdade está muito longe, muito mais longe do que na realidade está. Vocês não conseguem conceber o que a vida já é neste exato momento e como ela poderia ser se vocês pudessem ver, entender, realizar a verdade. Muito bom. O que fica para você, assim, do que você leu? Alguma coisa te toca, te mobiliza, te chama a atenção? Uma coisa que eu aprendi é que se a gente não é verdadeiro com nós mesmos e não somos verdadeiros com os outros, a coisa não funciona, não anda. Você tem que ser transparente. Sim. E se você não for transparente com você, Não, pode falar, pode falar. E se a gente não conseguir ser transparente com a gente mesmo, a gente está se enganando, né? Então, é uma coisa que a gente tem que treinar diariamente, né? Tem que se observar, tem que... você tem que sentir o que acontece dentro, o que está em volta, tudo com calma. Porque se você não faz isso com calma, a coisa não funciona, né? Você acaba perdendo a percepção e a noção de certas coisas que estão dentro e fora de você. Sim. Isso sem dúvida. E você viu que na meditação eu trouxe um pouco isso, né? De estar num lugar de calma para conseguir até fazer isso, observar o que está dentro, o que está fora. Isso é um fator primordial para começar realmente a estar em contato consigo. Agora, do que você leu, teve algo que na hora que você leu, por algum motivo, nossa, ou deu um incômodo, ou deu um interesse? O que desse trecho aqui te chamou a atenção? Nada me incomodou, mas assim, ali quando ele fala que é trabalhoso, na verdade o trabalhoso, ele não é trabalhoso, é uma coisa que se você tiver com o coração aberto, vai ser uma
coisa prazerosa, né? Muito Sim, bom. sim. Porque você Isso, estar em verdade é como se você estivesse dando um presente para você e para o mundo. Porque sem é dúvida. ótimo quando você se relaciona com uma pessoa que está sendo ela mesma. Sem dúvida, Então, eu né? penso que dessa forma a gente consegue ser uma ferramenta de Deus. Nós conseguimos fazer a vida fluir através de nós. É isso. Exatamente. Boa parte da inspiração para dar essas aulas tem a ver com isso, com esse lugar de dar do Deus que existe em mim, dessa voz interior, para o mundo. E o mais legal de ter mais alguém junto, né, você, ou quando vem mais gente, é que são vários deuses e deusas trabalhando juntos, emanando, né, esse conteúdo, cada um a partir da sua experiência. É muito bom isso. E você já está trazendo a questão de que existe um prazer, né? Existe apesar do guia chamar de trabalhoso, é um trabalho prazeroso, porque não é o que o guia traz com o termo trabalhoso vem para chamar a atenção que não é assim, eu quero, pronto, vou conseguir o contato com o meu eu superior, com o meu Deus interno, com essa guiança interior. Vai demandar um trabalho, mas não necessariamente um trabalho que seja não prazeroso. Pelo contrário, vai exigir uma decisão, um esforço, uma disciplina. Em várias palestras ele traz também esses componentes. Eu acho que o termo trabalhoso aqui vem não no sentido de um trabalho penoso, mas de um trabalho que precisa ser feito, não vem de graça. Faz sentido? Sim, nada E que é bom aí, nessa vida vem de graça. Nada. uhum, Tudo que você tem, digamos assim, que você tem que escolher fazer e tem que ser de verdade. Não é para mostrar para os outros, é fazer por você mesmo. e aí, ainda nesse trecho, nesse tema que você trouxe, o que é muito interessante? Às vezes a pessoa também tem uma ideia, né, quando vai começar um caminho de autoconhecimento, não, mas não é só trabalhoso, é muito trabalhoso, porque eu tenho que chegar lá longe. Tem um lugar bem distante onde eu tenho que chegar. E, na verdade, não é tão longe assim. Está muito mais perto, porque está dentro de nós. É um mergulho para o interior. Então, só para eu dar um fechamento nesse slide, eu vou trazer alguns pontos que, além dessa parte do trabalhoso que você destacou, eu acho importante. Primeiro, é que muita gente hoje em dia se sente perdido, né? Um pouco como esse carinha aí da foto. Meu Deus, cadê meu GPS aqui interno? Para eu me achar. Tem muitas pessoas hoje que falam assim, como é que eu me acho na vida? E muitas vezes vai buscar muita coisa fora, quando na verdade existe uma desconexão entre o que ela acredita, o ego, né, dela, a personalidade, quem ela acredita que é, e este lugar, essa realidade interior, que é uma coisa que precisa ser estudada e aprendida. Não vem de graça. Agora, o caminho do Pastor, vários caminhos do autoconhecimento, mas no caso o caminho do Pastor, também ele visa estabelecer essa ligação. Então é um esforço, é um trabalho consciente. E eu vou me conectar através desse trabalho com a minha realidade interior. Então isso precisa ser uma decisão. E isso é muito importante de ressaltar. No terceiro parágrafo, tem mais uma questão que une também a espiritualidade. Você viu, né, que no começo na meditação vem uma prece. Então, a gente traz a ideia de Jesus Cristo como uma referência para o Pastor Cristo, a entidade, né, o ser mais próximo de Deus dentro, né, do desenvolvimento espiritual. E ele é a grande referência dentro do Pastor também, como um ser de maior luz de Deus. E isso inclui no Pathwork a questão de que a espiritualidade ajuda nesse processo. E aí ele traz uma frase de Cristo dizendo que o reino do céu está dentro do homem, né? E aí isso simboliza todo esse poder, essa riqueza que todo mundo que já despertou espiritualmente se constata ser realidade.
E aqui eu gosto de fazer uma parte de que não é assim, aqueles iluminados, aqueles que estão num estágio super, né, de conexão com Deus interno. Cada passo que a gente dá na direção de mais consciência e mais verdade, como você disse, Cris, expande a nossa consciência de Deus dentro de nós. Então a gente já vive um pouquinho mais no reino de Deus, né, do reino dos céus, dentro de nós. E aí a gente descobre que a gente pode ir fazendo isso passo a passo, expandindo cada vez mais o reino dos céus na nossa vida interna. A questão do trabalho eu já falei, e depois ele faz mais uma chamada para essas pessoas que estão se sentindo perdidas, é que já nesse exato momento você provavelmente não está conseguindo conceber o que a vida já é. Tem vários níveis de consciência, que é o que a gente vai falar na aula, que atrapalham a percepção do que já é. Então, isso é a base da onde ele vai dar essa aula, né? A palestra nasce desse lugar que muita gente se sente perdido ou perdida na vida como um todo. Faz sentido, Cris? Alguma dúvida? Na verdade, assim, é um passinho a cada dia, né? Cada dia, cada momento, você faz uma escolha. E essa escolha, ela tem que estar baseada no que o teu coração está indicando, porque eu penso que a nossa centelha divina, Deus colocou um pedacinho dele em cada um, né? E o coração é a alma desse negócio. Digamos assim, quando tem alguma coisa que não está bom, ele vai te avisar. E a gente tem que treinar essa percepção. E quando está bom, ele também vai te avisar. Então, exatamente, você sempre vai saber se está no caminho certo, no caminho errado. E quanto mais você treinar essa percepção, mais perto do universo você vai estar. E aí você não vai se sentir perdido, porque o universo vai estar a todo momento falando com você, e você sempre vai saber para que lado ir. Isso chega como se fosse uma inspiração. exatamente. E não só uma inspiração, né, mas por meio de pessoas, de acontecimentos, a tal da... E também tem a tal da causa e efeito, né? Cada escolha vai importar no resultado. Então, a gente tem que pensar para onde a gente está indo. E aí, se a gente tem dúvida, tem que pensar assim, porque tem coisas que a gente não vê, não sabe onde vai dar o caminho. Então, a gente tem que sentir, conversar com Deus e ele vai responder, sempre responde. Só que a nossa conversa com Deus tem que ser sincera. Então, você traz um fator dessa centelha divina que nós temos, né? A conversa com as emoções é uma forma disso, não é a única. O que o pastor vai trazer é que essa centelha divina está presente em cada célula nossa, em cada corpo que a gente tem no emocional, e cada um vai achando a sua forma de se conectar com essa centelha divina. E cada vez mais, como você falou, né? Assim, se a gente aprende que a resposta está dentro, a gente começa a buscar dentro. O contato com o coração, às vezes, ajuda umas pessoas. A mente também ajuda, apesar de, às vezes, atrapalhar, ela também pode ajudar, porque também existe centelha divina na mente. Tem pessoas que gostam de focar mais no plexo solar, ou seja, ou no corpo como um todo. O conceito importante é que a pessoa comece a perceber que ela pode buscar dentro dela, de acordo com a subjetividade dela, como entrar em contato, onde é mais fácil, por onde começar. E aí a sensação de estar se sentindo perdido começa a diminuir. Faz sentido? Faz sentido, só que assim, você tem que alimentar isso que está dentro de você. O ser humano não pode ficar fechado, então tem que haver a troca também, né? Você tem que estar aberto para o que está à sua volta. Exatamente. Eu acho que isso agrega Eu acho que isso agrega num tema que expande um pouco o conteúdo aqui da aula. Tem muita coisa. Se a gente abrir o caminho do Pastor, nossa, a gente tem aqui 258 palestras para dar aula. Mas vamos seguir um pouquinho, porque de fato, cada slide desse aqui, a gente passava uma hora conversando dele. Mas eu queria dar um pouco esse ritmo para a gente ajudar aí também
quem está vindo depois. Tudo bem? Tudo bem. Vamos lá. Quando o guia fala de realidade interior, aqui são 3 conceitos do Pestor que é muito importante trazer. Nas outras aulas eu sempre trago, nessa encaixou também, porque explica um pouquinho para quem talvez não conhece qual é essa tal realidade interior. Então, o que o Pestor vai trazer é que nós temos dentro de nós um núcleo que a gente chama de eu maior, ou eu superior, onde estão as nossas qualidades divinas. O amor, a alegria, a sabedoria. E aí, isso já existe dentro de nós. Na verdade, é quem nós somos. Nosso eu mais verdadeiro, mais divino está aí. Mas nós temos também um eu inferior, que também ele tem energia, ele é uma distorção do nosso eu maior, mas ele atua e é onde estão os nossos defeitos. Nossa parte egoísta, nossa parte orgulhosa e assim por diante. Para esconder esse eu menor, a gente usa uma máscara, que é chamado de um eu idealizado. Não, eu não tenho defeito, eu não tenho medo, não tenho orgulho, não tenho teimosia, não tenho nada disso. Então a gente cria essa máscara e essa máscara tem comportamentos. Às vezes é mais agressiva, às vezes é mais submissa, às vezes é mais retirada. E aí, qual é o trabalho que a gente faz aqui para descobrir essa realidade interior? É ir dissolvendo essa máscara, aí a gente vai entrar em contato com o eu inferior, e aí a gente vai acolhendo, transformando de forma que esse eu maior se expanda. Né? O que era eu inferior começa aí a virar eu superior. E isso faz parte da conexão com essa guiança interna. A guiança interna é quando a gente consegue conversar com essa parte nossa, que é Deus dentro de nós. E a gente faz isso de uma forma cada vez melhor, porque esse eu maior vai se expandindo, então é um ciclo virtuoso. Alguma dúvida, Cris? Não, tá perfeito. Vamos lá. Então, como que o guia vai trazer a questão desse encontro, né? Como fazer esse encontro, qual o passo a passo? E aí ele traz que a gente tem 3 níveis de realidade, que é aquilo que vocês pensam que existe, né? Todos nós, o que a gente acha que existe, aquilo que de fato existe e aquilo que poderia existir. Então, olha que interessante, olha como ele começa a estruturar para que a gente, inclusive, tenha um caminho, né? Fala assim, opa, deixa eu pensar, isso aqui eu penso que existe ou de fato existe? Onde que eu estou nesses níveis de realidade? Então, eu vou pegar, apesar de ele falar isso, ele fala que tem um nível até antes, que eu achei essa foto perfeita para exemplificar. Eu vou ler dessa vez, no próximo você lê, tá bom, Cris? Vamos lá. Ok. Então, tem um nível que é antes do primeiro. O guia poderia até estar parecendo contraditório, mas não, ele traz esse alerta que é importante. Então é o seguinte, o homem é totalmente confuso e ignorante sobre o que realmente pensa e sente. Em geral, ele desvia o olhar e só tem uma vaga e imprecisa noção de algum distúrbio, que depressa racionaliza ou para o qual busca explicações que pareçam mais adequadas, mais aceitáveis, mais lógicas ou mais compatíveis com seu modo mais superficial de encarar a vida e a si mesmo. Quando ele diz que está deprimido, ansioso, desanimado, bravo, magoado ou cansado, ele se contenta em dar nome dessas emoções, como se não fosse preciso pesquisar mais a fundo. Quando tudo isso permanece impreciso no cenário da não consciência, da meia consciência, das explicações fáceis, como se pode atingir o primeiro nível da realidade, que é conhecer o que a pessoa pensa existir? Este é o nível da pré-realidade, que é o mais alienado de todos. Então, o que ele está dando de alerta? Ele fala assim, mas eu falo das minhas emoções, eu chego em casa e falo que estou bravo, que eu estou magoado, que eu estou cansado, desanimado. Mas quando a gente para aí, a gente nem sabe direito o que a gente acha que tem dentro da gente. Quais são as nossas crenças a respeito de si mesmo, de nós mesmos, né? Então ele está dando um alerta de que é muito comum isso acontecer, né?
essa foto com as pessoas pondo flores aí perto dos olhos, para achar que ali dá para viver bem. Ah, eu tenho aqui um pedacinho que está meio preso, mas eu vejo umas coisas bonitas, então às vezes eu estou triste, às vezes eu estou alegre e toca a vida. Só que nesse tocar a vida, ele fica supostamente confortável, mas a gente nem começa a entrar em contato com o que a gente acha que existe dentro da gente, ou o que a gente acha que existe no mundo. Cris, alguma dúvida? Alguma coisa que aqui pegou para você? Não, só uma coisa que eu pensei que eu acho que é importante, talvez para quem esteja assistindo, mas essas coisas geralmente acontecem porque as pessoas se sentem culpadas, ficam com medo. É que quando você coloca o seu eu pessoal, você não segue nenhum padrão. E quando você não segue nenhum padrão, o que acontece? Você vai sentir medo e culpa porque as pessoas vão achar diferente e algumas não vão concordar, né? Então, tem coisas que, para isso não acontecer, a pessoa acaba deixando de ser ela mesma e enfiando para debaixo do tapete. Eu acho que é isso que vai deixá-la perdida. Aqui ele vai trazer. E essa análise, o que você começou a falar, já tinha um pouquinho de profundidade no sentido da pessoa olhar para dentro dela, né? Ah, aqui ele está no nível antes, que é assim, a pessoa nem pensa nisso. A pessoa só segue a vida. O que é fácil para eu falar? Se eu falo que eu estou cansado, já me dá um certo alívio e eu toco a vida. Eu vou descansar. Sabe? É um nível ainda antes do que você está trazendo. Porque é um nível bem superficial mesmo. E que muita gente está nele. Não alimenta, pelo contrário, é o mais alienado de todos. Mas tem muita gente nessa situação. É isso que ele está trazendo. Faz sentido? Ela não entendeu o que se passa por dentro, né? Porque ela não para olhar, a vida é tão corrida e não para olhar, e às vezes não sabe nem saber o que ela própria está sentindo. Isso, e ela diz para si mesma um nome de uma emoção. Ah, estou ansioso. Sabe as pessoas que falam, ah, eu sou ansioso, e para aí. Ah, mas eu sou. A minha ansiedade atacou. E para aí, ela não vai ver por quê, de onde vem, que efeito isso tem. Ela acha uma explicação fácil. Ou então, fala assim: ah, eu estou meio incomodado porque meu chefe é assim mesmo. E amanhã o chefe vai estar lá e nada mudou na vida dela. Ela só pegou uma resposta fácil e pôs na cabeça e toca a vida. Entende? Esse é um nível de pré-realidade. E é o nível mais alienado de todos do que ele vai falar aqui. Fez mais sentido? Sim. E o que é interessante no PES é que aqui não tem julgamento, tá? Isso é certo, isso é errado, a pessoa devia fazer diferente. Não. Isso é também uma possibilidade. Agora, vamos começar a falar sobre o que acreditamos que existe, que é o primeiro nível lá de realidade já, não é nem pré-realidade. Você pode ler, Cris? Sim. O que acreditamos que existe? Não é nem um pouco impossível. Por exemplo, uma pessoa julgar secretamente e ao mesmo tempo que é o ser mais importante do universo e que é o ser mais desprezível do universo. Cada premissa errada primária transforma-se como uma bola de neve em um grande número de crenças e mecanismos de defesa. As duas premissas contraditórias iniciais multiplicam a confusão, o emaranhado, as concepções erradas e a dor daí resultante, pois erro é dor. Também acontece muitas vezes que, apesar de vocês terem reconhecido uma premissa falsa, vamos dizer, sobre vocês mesmos, vocês não rastreiam as ramificações desta premissa, por exemplo, como ela afeta a sua crença sobre os outros? É isso. Muito bem. O que vem, o que chama atenção para você nesse trecho? É que a realidade às vezes é diferente da nossa percepção, né? E a nossa percepção ela não vai ser real enquanto a gente não se treinar a perceber. Sim.
Isso é o caminho justamente que ele está propondo. Aqui ele está explicando um pouquinho mais profundamente como a gente funciona, no seguinte sentido: tá bom, eu vou ver o que tem dentro de mim, tá? E aí eu já percebi, nossa, eu tenho um lugar meu que eu me acho a pessoa mais importante do universo. E em outros momentos eu me acho a pessoa mais desprezível do universo. E isso tudo existe dentro de mim. Para fazer isso, a pessoa tem que, pelo menos, parar um pouquinho daquele lugar rápido que a gente falou na pré-realidade e querer olhar. Fala assim, opa, que estranho, né? Aí a cabeça fica meio... Como é que pode, ao mesmo tempo, eu me achar o máximo e me achar a pior pessoa do mundo? E o que ele está dizendo é que, como isso muitas vezes é inconsciente, isso vai gerando lá dentro uma bola de neve. Porque uma hora a pessoa se acha o máximo, então ela acredita que pode fazer qualquer coisa e às vezes mete o pé pelas mãos e vai. Então, numa área da vida, ela é impulsiva, ela até se detona por causa disso, porque ela acha que pode tudo. E depois, e aí ela vai criando mais assim, cria um emaranhado para ela mesma, porque ela está agindo nesse lugar onde ela se acha a pessoa mais importante do universo. Às vezes desrespeita os outros, né? Não consegue ouvir, etc. Mas, ao mesmo tempo, ela tem outros lugares onde ela se acha a pior pessoa do mundo. E nesses lugares, isso também afeta como ela é. Então, a pessoa, além de ter duas crenças contraditórias, agir a partir dessas crenças, que já é um lugar confuso, em um lugar ela está de um jeito, no outro lugar ela está de outro jeito. Então, a confusão só aumenta, porque vira uma bola de neve, porque é uma bola de neve baseada em duas mentiras, né? Duas coisas que não são verdade. Porque nem ela é a pessoa mais importante do universo e nem ela é a pessoa mais desprezível do universo. Então, cada uma em si já seria uma fake news, como está aqui na foto, mas essas duas fake news trabalhando juntas, percebe a bola de neve que isso vira? Sim, Cris? quando a pessoa não é ela mesma, vira uma bagunça. Isso. É tudo contraditório. Ela nunca está sendo ela mesma. E aí isso vai gerar insegurança. Aí é uma bola de neve. E o que o guia está falando aqui é como isso funciona dentro da gente, que vem de lugares do que a gente acredita que existe. Então, se a gente parou para olhar, a gente consegue ver, nossa, tem uma parte que acredita nisso, uma parte que acredita naquilo. E aí ele está explicando o funcionamento de como isso afeta e como isso cria na nossa vida confusão e uma série de outras coisas e comportamentos, às vezes separação separatividade e várias outras coisas negativas. Mas só de começar a fazer esse trabalho... Eu acho que travou. Eu estou te ouvindo bem ainda. Ah, tá. Tá bom? Então, vamos lá. Então, esse é o primeiro passo. Qual é o segundo passo? É o que de fato existe. Então, eu vou ler agora. As complicações e interações de todos nós, ciladas, falsas crenças, meias-verdades e contradições constituem o que de fato existe em vocês. Esse nível de realidade precisa ser totalmente desemaranhado. Se o homem não quiser ver o que ele acredita ser verdadeiro, não poderá jamais ver o que é de fato verdadeiro naquele momento. Nessa fase de transição de um nível de realidade para o nível seguinte, vocês também precisam se perguntar se querem de fato descobrir, primeiro, o que vocês pensam que existe e, segundo, o que realmente é. Então, aqui ele aprofunda um pouco, pode ficar um pouco confuso, eu vou tentar desemaranhar esse texto. Então, o guia está dando um passo a passo. Fala assim, olha, primeiro tem que ter vontade de sair da pré-realidade, ou seja, sair dos pilotos automáticos, das defesas, que não querem nem saber o que tem. Dá um nome rápido, racionaliza e acabou. Aí você começa a entrar em contato. Você decidiu perceber quais são suas crenças, o que você acredita. E aí você começa a ver que isso existe em você. Então, cada crença dessa que você começou a ver lá na etapa anterior,
me acho a melhor pessoa do mundo, me acho a pior pessoa do mundo, e tudo mais que você acredita, eu não mereço ser feliz, etc., você começa a trazer para a consciência. E aí você vai desemaranhar, ou seja, o que de fato existe. Então, por exemplo, você não é a melhor pessoa do mundo, que é lá o que está naquele primeira etapa. Mas você tem qualidades, você sabe fazer isso bem, você sabe fazer aquilo, isso existe. Né? Então você começa a ver o que é real do que é uma ideia, do que é uma imaginação sobre o que existe, sobre o que é. E isso precisa ser desemaranhado, tem que ir passo a passo pegando cada uma das coisas que você pensa que existe, que você fez na primeira etapa, e começar ali a estudar, perceber, por exemplo, os impactos daquilo em você, nos outros, para ir como que digerindo, dissolvendo e pegando a essência do que tem ali naquele lugar que está numa ilusão. Pegando o mesmo exemplo, uma outra parte do exemplo anterior, né, que fala assim, eu sou a pior pessoa do mundo. Aí você começa a dissolver isso assim, não sou a pior, mas também eu tenho defeitos. E assim vai. Por que fazer isso? Porque é uma necessidade, assim, é um caminho mesmo. Você precisa, dentro de um caminho, para conseguir achar o contato com a sua guiança interior, começar a mergulhar nessas etapas iniciais. Para que, a partir dessa vontade, você vai descobrindo o que a gente pensa que existe e depois o que realmente existe. Alguma dúvida, Cris? Não, eu acho que o segredo é você ser você mesmo. Isso tem que ser da pessoa, ela tem que escolher assim, porque é muito mais simples ser você. Não ser você é muito mais complicado, muito mais penoso, muito mais trabalhoso. Então, as crenças, elas só te atrapalham e limitam. É verdade. Agora, o que ele está que fazendo aqui, e é bom reforçar na aula, é que dizer assim, seja você, para muita gente não significa nada. Porque a pessoa fala, eu sou eu. E aí, o que o guia está fazendo? Ele está dando um passo a passo. Perceba, se você analisa, você olha para dentro, ou esse eu que você acha que você é esse eu automático, lá do primeiro passo, entende? Então, a ideia da palestra é que a gente pegue o conceito como um mergulho, porque mesmo quem já faz um trabalho de autoconhecimento, que já entende essa questão de que existe um eu mais profundo, tem camadas. Camadas onde a gente ainda vai no automático, a gente não é 100% esse eu divino sempre. Então, a gente pode usar o mesmo passo a passo para as áreas aonde a gente ainda não é esse eu mais profundo. Faz sentido? Sim. Na verdade, eu acho que fica mais fácil, talvez, você pensar assim, qual a minha intenção ao fazer isso? Isso são técnicas. O que ele está trazendo sempre ajuda. Mas o que é importante é começar a trazer essa ideia de que a gente pode olhar, né, dentro dessa palestra. Como eu falei, tem várias abordagens no Pastor que vão trazer formas diferentes. Mas nesta palestra, o convite que ele faz é esse. Primeiro, veja o que você tem de resposta pronta. Para isso eu vou fazer assim. Opa, deixa eu parar e olhar. Da onde vem esse vou fazer assim? Por que eu respondo sempre a mesma coisa? Então, deixa eu olhar para dentro. O que eu acho que existe, o que eu não acho que existe, e depois você vai ver o que de fato existe. Aqui tem um exemplo, logo na parte seguinte, que talvez ajude a trazer isso mais para o pé no chão. Que é o seguinte. Por exemplo, se fosse verdadeiro que vocês não têm valor nem conserto, encarar tal fato seria, na verdade, um empreendimento penoso. Mas, neste caso, seria preferível a viver uma mentira, fingindo que vocês acreditam no seu valor, quando, na verdade, duvidam dele. Considerações como essa dotarão vocês da lógica necessária para examinar o que vocês acreditam que existe, com o intuito de descobrir o que realmente existe.
Inversamente, e ao mesmo tempo, vocês podem acreditar que são a pessoa mais importante e valiosa da Terra. Comprovar tal crença é difícil, pois o conhecimento intelectual de vocês rejeita tal arrogância e gera até vergonha. Então, eu vou separar esse exemplo em duas partes para ver se fica mais claro. Então, digamos que uma pessoa acha assim, digamos que fosse verdadeiro, que você não tem conserto. Ah, acabou, tipo, a pessoa lá dentro acredita nisso. Então, encarar isso aí é chato, é penoso. Eu estou aqui na minha vida, tocando meu trabalho, por que eu vou parar e encarar que dentro de mim tem uma parte que acha que eu não tenho valor nenhum? Então, quem fica lá na pré-realidade está parado aí. Não quer nem olhar para isso. Mas o que ele traz é que isso é preferível. Mas ele pergunta, mas você prefere, então, viver na mentira? Viver de que você tem valor, sim, e que lá dentro não tem nada que tire o seu valor? Você quer viver na mentira? Ele dá uma provocada. E aí, tanto a Cris aqui como quem está ouvindo pode falar, peraí, eu quero viver nessa mentira, né? E aí ele fala assim, quando você começa a mergulhar nisso, você começa inclusive, fazer uma análise lógica, o que é muito interessante, porque não fica um negócio esotérico, um negócio espiritual no sentido só racional, só intuitivo. A lógica também entra, porque você vai precisar da lógica para olhar, fazer assim, nossa, eu descobri um lugar em mim que eu acho que eu não tenho conserto. Acabou. Tem algumas pessoas em relacionamento que falam, não, eu tenho o dedo podre para relacionamento, alguma coisa assim. Para olhar um pouquinho. Por mais que seja incômodo, vamos olhar. Aí que entra, às vezes, uma ajuda terapêutica, ou seja, vamos olhar, porque é melhor saber a verdade sobre si mesmo, mas isso exige um direcionamento da mente e do ego também, para dar um passo na direção de se olhar. E também tem pessoas que podem acreditar que são a pessoa mais importante e mais valiosa da Terra, mas não quer olhar para isso. Por quê? Porque, eu vou me achar o melhor do mundo? Não, o nosso conhecimento intelectual rejeita. Não, se eu achar isso, eu vou achar que eu sou arrogante, vou ficar com vergonha de mim. Então, o que ele está trazendo aqui é que existem resistências a fazer esse movimento. E isso é que é importante olhar. Quem quer sair daquele lugar perdido, né, que a gente falou lá no começo, vai precisar parar um tempinho para olhar para si, por mais desconfortável que isso seja, ou buscar ajuda para tornar isso menos desconfortável, mas por mais desconfortável que seja, é menos desconfortável do que esse lugar da ilusão e da alienação. Faz sentido, Cris? Sim. A pessoa tem que descobrir por que ela está escolhendo viver na mentira, né? Isso, e isso faz parte do caminho. Olha que interessante, você pode ler? O caminho. O nível do que efetivamente existe é sempre um enorme alívio em comparação ao que vocês acreditam que existe. Na psicoterapia terrena, o mais alto objetivo que se pode atingir normalmente é o nível da realidade, aquilo que de fato existe. Mas este é apenas o ponto em que começa nosso caminho espiritual. Muito bom. Então, aqui ele está trazendo de que 3 pontos chaves. Primeiro, é um alívio, né? Você entrar em contato com o que realmente é, ao invés dessa ideia do que é, etc., é um alívio. Apesar de que às vezes ser doloroso descobrir que a gente é orgulhoso, que a gente é ciumento, que a gente é invejoso, é um alívio, porque você passa a estar na verdade. E a psicoterapia terrena, né, ou seja, o que é super importante, assim, necessário, ele traz esse nível da realidade, esse nível das coisas que realmente existem dentro de nós.
Nosso medo, nossa impotência e a nossa alegria e a nossa potência. Então, tudo isso existe. Mas isso tudo, esses dois níveis que ele trouxe, né, o pré-realidade, depois o primeiro e o segundo, é só o ponto inicial. Por quê? Porque tem depois os próximos passos, que eu vou ler aqui para trazer, inclusive para quem gosta desse tipo de autoconhecimento, e para ter um feeling de como o Pestor é uma metodologia bastante profunda, ou seja, tem essa meta mesmo de dar esse contato com o Deus interno, a gente não para só no nível do que do que é. A gente vai além. Como? Então, quando vocês conseguirem começar a questionar se o que vocês consideram ser a realidade não precisa ser, vocês começarão a ampliar o horizonte dos seus conceitos, a sua compreensão. Assim, aumentarão seu poder criativo para alterar a realidade aparentemente estática. Quando a mente de vocês conseguir verdadeira e profundamente aceitar um panorama ilimitado de experiência, de felicidade e autoexpressão, é isto exatamente que a sua realidade se tornará. É necessário, primeiramente, aceitar as limitações presentes e aguentá-las, pois elas são o produto daquilo que o consciente acredita. É somente quando vocês aceitam realisticamente a limitação, como é agora, que vocês podem transcender essa limitação, entendendo que ela não precisa existir. Então, olha que interessante ele está trazendo. Então, ele, nos primeiros passos, ele está dizendo para a gente começar a questionar, ver a realidade e chegar na realidade. E aí a gente começa a ampliar, fala assim, tá bom, então o que existe em mim é isso. Eu sinto medo, eu sinto angústia, eu sinto impotência, eu sinto alegria, eu sinto prazer. Isso é o que eu sou hoje. Mas a partir daí, quando você chega neste lugar, você começa a falar, como eu mudo isso? Isso não é estático. O meu medo não precisa estar aqui para sempre. A minha sensação de impotência não precisa estar aqui para sempre. E aí eu começo a atuar sobre esses componentes de eu inferior, aquele desenho lá, aquela parte escura, eu começo a atuar sobre isso e aí aquele eu maior começa a se expandir, como eu mostrei no início da aula. Então, este é o caminho. Só que para chegar ali, a gente vai chegar ali caminhando, carregando essa malinha, né? Aceitando e aguentando, inclusive, a consciência da realidade, que nem sempre é fácil. É melhor do que a inconsciência, é um alívio, mas a gente vai ter que levar essas sensações de teimosia, de orgulho e tudo mais ao longo do caminho. E aí, quando a gente aceita que isso está aí presente, a gente também começa a colocar energia para transformar isso. E aí a gente chega no que pode existir. Então, olha como continua. Assim, vocês passam ao terceiro nível de realidade, no qual o seu intelecto não pode ajudar. É nesse nível que a orientação interior pode vir à tona. Perceber o que poderia existir, perceber o que poderia existir, a verdade final do ser interior, do eu real, é o objetivo da própria vida, pois nesse caso o homem mostra o seu verdadeiro valor. Quanto mais esses níveis forem transcendidos, mais livre se torna a orientação interior, e tanto mais vocês compreenderão esses três níveis de realidade. Então, eu tentei trazer essa imagem para mostrar assim, começa a surgir de dentro de nós uma nova luz, uma nova consciência. Do nada? Não, porque a gente pegou aquele nível mais escuro que a gente entrou em contato, aceitou, carregou, e aí a gente começou a dissolver ele. Quando a gente começou a dissolver, esse nível interior, onde não adianta o intelecto, ele é profundo, ele vem de dentro, vem do nosso âmago. Ele começa a se manifestar. E aí a gente começa, de fato, a ter contato com a nossa guiança interior, que é o tema da palestra. Então, ele deu todo esse passo a passo para ensinar para a gente como entrar em contato com esse eu, né? esse eu real, esse eu divino, esse eu superior. E é assim, ou seja,
aproveitando esse passo a passo e carregando as nossas dores, mas superando a partir da consciência da realidade. Ficou claro para você, Cris? Sim, o autoconhecimento ele é muito importante, porque se você quiser mudar alguma coisa, você só muda aquilo que você conhece, né? Exatamente, Aí, exatamente. E aqui ele dá mais um... Oi, pode falar. Eu ia falar assim, para você conseguir caminhar mais leve, com menos peso, você tem que ter menos nós, menos emaranhados, né? Porque esses emaranhados eles ficam te prendendo. Você não consegue fazer a vida fluir livremente. É isso. Exatamente. E aqui ele traz um componente a mais, porque às vezes a gente fica preso até num outro emaranhado. Ai, que droga, eu ainda não evoluí, eu ainda não sei, etc. Tem de tudo. Então, ele traz um cuidado que é o seguinte: vocês precisam tomar cuidado para não julgar se vocês mesmos ou os outros atingiram qualquer um desses níveis. Uma pessoa pode, em seu desenvolvimento, ter atingido o ponto de oscilar entre o segundo e o terceiro nível. Pode ter ativado o poder suficiente do terceiro nível para guiá-la em todas as expressões da vida. Mas nos aspectos em que continua presa na névoa, naquele emaranhado, esta orientação não penetra facilmente e não pode ser ouvida. Então, ele está dizendo o quê? Aceite que em alguns lugares você já está mais no terceiro nível, outros no segundo nível. Também não fica olhando para os outros assim, o outro está no nível tal, o outro está no nível tal. Mas aceite que em alguns lugares você está fluindo. E todo mundo provavelmente tem algum lugar onde flui bem. Essa orientação, que às vezes não precisa ser um negócio ultra meditativo. Às vezes é uma coisa que no seu trabalho, que você já faz bem, aquilo já flui de uma guiança interior, aquilo já vem de um lugar mais instintivo. Mas nos lugares onde ainda isso não está disponível, né, onde você está meio preso, enroscado, é importante olhar e fazer esse mesmo processo. Eu estou na pré-realidade, eu estou na realidade no primeiro nível, no segundo, e como é que eu chego no terceiro? Que é esse ganho que um caminho como o Petro vai trazer. Ok? Então, só para fechar mesmo, vale lembrar que quem quiser, está vendo aqui o vídeo, pode entrar em contato se quiser fazer grupos de estudo. É só entrar em contato aqui por esse site, vhterapias.com.br/patchwork. Quem quiser conhecer os temas de relacionamento íntimo amoroso, tem esse curso que está no vhterapias.com.br/criando união, que é um livro que consolida textos do Pestro sobre relacionamento, e aí nesse curso tem explicação de conceitos, como eu fiz aqui, mas tem exercícios, tem meditações a respeito, e você pode usar esse código de desconto aqui via live para adquirir ou aulas avulsas. A primeira aula é de graça e as outras aulas você vai ter aí 20% de desconto. E para a gente encerrar, eu gostaria sempre de faço um pequeno fechamento para a gente também sortear a palestra da aula que vem. Tudo bem? Então, fecha um pouco os seus olhos. E aí eu vou pedir para a Cris, que está aqui, veio, a única que veio, então eu vou pedir para ela dizer, Cris, em algum momento, fala para aí que você vai sortear aqui a cartinha que vai significar a palestra da aula que vem. Qual vai ser? Pode parar. Bem. O movimento natural do tempo é um fluxo constante e harmonioso. Se o homem entrar nesse ritmo e harmonia, ele ficará em harmonia. Mas ele somente pode fazer isso se tiver no tempo da única maneira significativa, ou seja, usando cada momento, cada episódio para crescer. Ao não fugir do futuro, ele não terá medo do futuro. Ao não fugir do presente, ele vai utilizá-lo e, portanto,
não vai parecer desejável afastar-se dele. Isto é ser. Da palestra 112, que é a palestra que será na segunda-feira que vem. Então é isso, muito obrigado a todos. Inscrevam-se no canal. Cris, eu vou fechar aqui a gravação, eu já finalizo aí com você, tá bom? Então, um grande abraço a todos.